Olá, Fabiano Carvalho aqui. Eu quero fazer um disclaimer sobre esse vídeo, porque eu estou gravando, inclusive, essa parte depois de ter gravado todo o vídeo. Deu quase uma hora de aula. É uma aula aqui, tá? É uma aula que ela vai trazer insights e direcionamentos para quem quer entrar no mundo da programação com inteligência artificial, que chamam muito de vibe code, para criar soluções, para criar o começo de uma startup. Então eu trago aqui a minha trajetória, um pouquinho ali no início, mas eu falo muito de ferramentas, de dicas, coisas práticas e até a última dica, inclusive, é uma dica de produtividade muito importante, onde eu vou ajudar você a pegar esse conteúdo todo que eu estou trazendo aqui e estruturar em um passo a passo para você, tá? Então fica atento. Eu não fiz um vídeo para ganhar engajamento, eu fiz um vídeo para contribuir. Principalmente o Caio, que me mandou uma mensagem no Instagram que tinha visto um vídeo meu. Eu fiquei sensibilizado e eu disse, cara, eu vou fazer um vídeo aqui, que se ele pegar esse vídeo e colocar em prática, como muitas pessoas que eu ajudo aqui no offline colocam em prática, ele vai para um outro nível. E essa é a ideia fundamental. É um vídeo de start. É um vídeo para você começar nesse mundo, ou você que já está e quer aprimorar, quer ver como que eu vendo aí projetos acima de 100 mil. Eu trouxe os princípios. Daqui você tem que dar continuidade. Eu não vendo isso aqui, eu vendo as soluções para empresas. Então eu decidi abrir um pouquinho aqui da minha caixa preta para poder ajudar vocês, as ferramentas que eu uso, como que o critério que eu uso para vender esse tipo de projeto, qual é o público que eu defino para esse tipo de projeto, e assim você vai poder ir em frente. Então tem algumas coisas até que eu vou repetir aqui, que você vai ouvindo aqui, é porque eu já tinha gravado o vídeo, eu não queria deletar, editar, porque como o objetivo não é engajamento, é te orientar, pode ser que eu repita algumas coisas. Manda abraço aí, anota aí, pega papel e caneta, dá uma pausa, que vai ter muita coisa legal e depois você vai pegar isso tudo aqui e é para quem quer correr atrás, não é para quem quer mastigadinho na boca não. Aí você compra curso, compra mentoria aí da galera aí, dos gurus aí, aqui é para quem quer correr atrás, mas eu vou encurtar o caminho, aqui tem vários atalhos para você que quer chegar lá. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal aqui, Fabiano Carvalho. Resolvi fazer esse vídeo aqui para falar de como é que eu crio soluções que valem mais de 160 mil, mais 100 mil, né? 120, tem 160, 500, tem uma solução de 120 mil. Eu fiz esse vídeo aqui para ajudar quem está começando a programar com IA, quem quer entrar nesse mercado. Então, não tem uma pretensão de ser um vídeo de guru, mas de alguém que está na estrada, tá? Então, eu vou falar um pouco de quem sou eu. Eu tenho a Carper Solutions, como você vê aí, né? O nome fantasia da Carper Soluções Tecnológicas, é a empresa minha, que é uma empresa de solução inovadora, classificada aí como startup, né? Então, eu participo de vários programas de startup, sou bolsista, né? Recebi já financiamento do Sebrae, do Startup Nordeste, estou aqui no Nordeste, e quero ajudar, né, com quem está entrando no mercado, ou quem já está e quer algum norte. Mas principalmente para quem está começando, quer programar com IA, não entende nada de programação, por exemplo, eu vou dar algumas dicas aqui de qual caminho eu percorreria se eu estivesse começando. Também não quero me posicionar aqui como alguém que já fatura milhões, não é esse o meu sentido. O sentido é para quem já está começando, mas eu consigo fechar contratos. Aí eu tiro um print, né, de uma parte do pedido de compras de um dos meus clientes, mas eu tenho outros contratos sempre acima de 100 mil, porque primeiro, a primeira coisa, assim, marco menos um, né, tem um zero aqui, mas é o menos um, é que eu procurei solução que valesse mais de 100 mil. Assim, o meu objetivo é vender para grandes empresas. Então, por que para grandes empresas eu vou explicar aqui, mas o meu primeiro objetivo foi vender para grandes empresas. Eu vou dividir esse vídeo aqui em algumas partes. Primeira parte, eu vou falar um pouco de quem que é o Fabiano, o que a gente faz. A segunda parte, eu vou falar sobre mercado, para quem que você pode vender. E a terceira parte, eu vou falar sobre como programar com IA, começando do zero hoje. Falar de algumas ferramentas. Não vai ser um vídeo longo, talvez de 30 minutos, 40 minutos, uma hora, mas é para quem, de fato, quer aprender, quem quer colocar em prática e se posiciona como iniciante. Se você já é alguém que já domina ferramenta de programação com IA e já está no mercado atuando, vendendo soluções desse patamar para cima, talvez esse vídeo aqui não seja para você. Pode ser que sempre gere algum insight, né? Eu já ouvi muita gente que está muito mais tempo do que eu no mercado e dizendo que, pô, nunca tinha pensado sobre tal ótica. Pode ser que valha a pena aqui. E aí, eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. Primeiro, falar um pouquinho do que a gente vende, logo de cara, né? A Carper Soluções Tecnológicas. Isso aqui é a minha apresentação comercial de um produto que eu tô trazendo para um cliente. E eu vou mostrar aqui o que a gente... O primeiro produto que a gente tem é essa plataforma aqui que eu vendo por mais de 100 mil por mês ou por ano, assinatura anual. A gente tem
todo qualquer dor que ele resolve aqui, né? Projetos de IA espalhados, o pessoal não sabe o que é IA, então eu criei uma plataforma onde eu fazia treinamentos e consultorias com diversas ferramentas. E aí, com o meu conhecimento de programação, em 3 semanas eu coloquei do zero a versão beta dessa ferramenta. Na verdade, em 1 semana eu já fiz um bom MVP, mas aí eu trabalhei tranquilo, assim, sem correria, durante 3 semanas, e aí já tenho a versão beta, que é aqui onde a gente tem toda uma parte de governança, formação de comitê de IA, eu atuo como advisor e aí dentro da plataforma eu trago tudo isso aqui, capacitação, mentoria, gestão de projetos com IA, gerador de prompts, comunidade, tudo isso dentro dessa plataforma. Gestão de usuários, permissões, tudo isso tem dentro dessa plataforma. Então, ao invés de eu chegar lá com coisas espalhadas, todas as empresas que eu atendo, elas recebem isso dentro de uma plataforma que eu quero mostrar a você como é que você pode sair do zero assim e criar esse tipo de solução, tá? O segundo é que eu vi que esses clientes eles tinham uma dificuldade de ter algumas ferramentas, então eu criei um agente de IA, que está com a mesma cara, mas é porque a gente está em desenvolvimento, mas é um agente de IA que cria PDFs, Excel, apresentações, PowerPoint, conecta com dados do negócio, então esse aqui é o foco nosso. E o Safety Analyze foi a minha primeira solução premiada aí para o startup, que é na área de IA para foco em mineração, né? Hoje é um chatbot no WhatsApp, mas já está em desenvolvimento a plataforma web com o meu time de desenvolvedores, que é uma estratégia que eu vou falar um pouco mais à frente, que eu tenho usado aqui para ajudar vocês a... Eu cheguei agora no momento de ter desenvolvedores, e ainda vou dizer como que eu estou fazendo para poder vocês pegar esses insights e de repente isso valer a pena para vocês. Aqui são alguns trabalhos que eu já vim fazendo de IA já desde 2023, com algumas empresas, fotos, coisas que eu desenvolvo. E eu vou mostrar uma plataformazinha aqui também, que vale a pena vocês verem, porque vai ter a ver com o que a gente resolve, né? Então, eu tenho um cliente que ele pediu para eu criar uma automação para um evento deles, e seria uma automação que eu comecei tentando ali no Make, mas o resultado não era tão bom, e eu sei que eu posso fazer melhor se eu fizer programando, e eu fiz em 2 horas isso aqui. Então, eu pego ali uma foto, ela vai tirar o fundo, eu acabo reduzindo o custo porque eu não vou pegar API externa, já vai direto, eu uso o Replit, eu vou falar um pouquinho mais do Replit aqui. Eu uso já processamento direto aqui, sem necessidade de pagar APIs externas, que tem, eu fiz o teste com API externa, e para ficar com a qualidade melhor eu tinha que pagar um valor. Não é um valor tão alto que eu colocaria no preço do cliente, mas eu vi que eu posso ter aqui para esse cliente, ó, já pegou aquela foto, já colocou no template que eu já tinha colocado aqui, aí é só baixar e brincar. E aí eu trouxe outras funcionalidades para ele aqui. Meu foco não é falar desse sistema, mas é para você ver, né? Aqui eu cobro, por exemplo, por uma aplicação dessa, foi rapidinho para fazer, R$5.000. Gera valor para o cliente. E aí é onde eu quero me concentrar aqui com você. Você está começando agora, e aí falando, eu vou falar aqui rapidamente sobre mim, para vocês entenderem, e eu vou trazer aqui meu LinkedIn, vocês podem seguir lá, Fabiano Carvalho, vocês vão achar Fabiano Carvalho com 2 Bs, aí deve ter aqui na descrição também o meu contato lá. Eu tenho uma experiência em várias áreas de trabalho, trabalhando em grandes corporações, tá? Por isso que é um dos pontos que eu busco trabalhar. Eu venho desde a década de 90, meados da década de 90, trabalhando em grandes empresas. Trabalhei em vários setores, então comecei como técnico químico nessas empresas aqui. Aí mudei para a área de RH na Coca-Cola, Cencosud Brasil ainda no RH, Vale no RH, chegando a posições de PMO, de gestor. Então eu tinha uma posição importante lá. Também na mineração Vale Verde. Nesse meio tempo aqui, entre 16 e 19, eu montei um negócio que não deu certo. Muitas pessoas que estão aqui no canal, inclusive, são dessa época. Eu tinha esse canal mais ativo nessa época. E depois fui para ser gerente de marketing e comercial no Grupo Vieira e diretor de operações na Agiflex, mas aqui eu já tinha começado até a me aprofundar em termos de IA. Em termos de conhecimento de IA, eu comecei, na verdade, minha formação técnica, aqui tem também, isso tudo é verdade, tá? Eu comecei, minha primeira formação foi técnica aqui na Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, de processamento de dados, na área de TI, tá? Mas antes eu já tinha me formado em Química, eu trabalhava com Química, como vocês viram, e isso aqui sempre foi minha competência adicional, mas no ano passado, no final do ano passado, no início do ano passado eu comecei a fazer uma formação de consultor de IA. E aí, no final, eu comecei a fazer pós-graduação, terminando essa e começando essa aqui do Cyber Institute, que são formações mais técnicas, tá? E aí você vai falar, pô, então você é um cara que é programador e aí por isso que você faz isso aí. Cara, isso tem a ver sim, mas eu sei se eu não fosse programador, como é que eu faria para começar a programar, pelo menos para ter as primeiras soluções? É o que eu vou falar aqui nesse vídeo.
e aí você vai poder seguir um caminho de estudar. Então a primeira coisa é estudar. Estudar é muito importante. E aí você precisa só ter uma orientação de como estudar, mas até as plataformas de IA, elas ajudam você a entender o que você precisa estudar. Com esse vídeo aqui, eu espero que eu coloque você na cara do gol, que você já saiba mais ou menos aonde você vai chegar. Falando de startup, eu mostrei um pouco da minha carreira ali, mas no início do ano passado, eu vi que IA era um negócio que eu já estava usando muito, eu sempre fui de adotar tecnologia, sempre fui early adopter de várias tecnologias. IA não foi diferente, eu já usava em 2021, final de 2022 começou a ouvir o ChatGPT, eu já tinha um ano de uso de algumas ferramentas de IA, e já que sabia o que IA no mundo dos negócios, porque eu me envolvia com muitos colegas desenvolvedores, e aí eu comecei a estudar mais sobre IA em 2020, a usar ferramentas de IA. Eu até colocava que eu era especialista em IA, mas na verdade eu era especialista em usar ferramentas de IA. Eu falei, não, então não sou. Eu nem sei o que é um agente. Vi um cara falando sobre, um cara que é o Alan Nicholas. Aí eu entrei na comunidade dele, comecei a aprender mais sobre agentes. Mas ali em 2023, isso foi 2024. Em 2023 eu já tinha feito o meu primeiro sisteminha com IA, que era ele busca conteúdos na internet, no YouTube, eu coloco o link desses conteúdos, ele vai extrair os comentários e fazer uma análise dos comentários. Eu fiz usando o ChatGPT e Python. Eu pedi para o ChatGPT me ensinar a programar com Python. Eu pedi para o ChatGPT me explicar onde que eu iria programar. Eu não sabia qual era IDE, nem sabia o que era IDE ainda, apesar de programar antigamente, mas isso era muito novo para mim. E aí eu aprendi que o VS Code era uma das melhores ideias naquele momento e fui lá fazendo. Aí eu fui para o YouTube para aprender a instalar e fiz essa jogada. ChatGPT e YouTube, eu criei um primeiro programa num final de semana ali, né? Ainda era meio na unha, copia, cola, coloca lá no código, aí essa parte eu já tinha noção. Aí depois veio essa coisa do vibe code, eu nem gosto de usar esse termo vibe code porque eu acho ele pejorativo e ele prejudica o profissional que é desenvolvedor, porque ele começa a criar uma aversão a essas ferramentas e aí perde tempo. E aí na competição do mercado, que aí de mercado, vocês viram ali pelo meu currículo, eu entendo bastante, você fica para trás, porque alguém vai, com menos conhecimento, vai atropelar fazendo soluções muito boas, tendo pelo menos esses princípios aqui que eu vou falar. Se a pessoa tiver esses princípios aqui, já era, meu irmão. Ela vai atropelar um engenheiro de software, até porque são engenheiros de software que fazem essas ferramentas de vibe code. Talvez você não tenha sacado isso. Não é uma pessoa que tem zero conhecimento que faz essas ferramentas e essas empresas estão buscando melhorar cada vez mais. Então deixa eu trazer um pouco do cenário aqui. Eu comecei primeiro tentando resolver problemas que foi o que eu aprendi em programas de startup, no Startup Nordeste. Eu já tinha um problema que é na área de segurança, comecei a resolver ali, mas ao longo do caminho você vai aprendendo novas coisas. Eu já tinha ganhado alguma grana ali com alguns serviços de IA que eu mostrei ali rapidamente na apresentação, mas eu quero focar aqui em desenvolvimento de soluções. Então, primeiro você tem que saber que problema que você resolve, né? As pessoas, elas têm uma diversidade de problemas, geralmente no seu entorno, problemas que você tem, você pode identificar, ou tem algumas ferramentas no mercado que você pode utilizar, e eu também já usei o próprio ChatGPT para listar centenas de ferramentas. Teve um vídeo do Bruno Sakamoto, do canal da comunidade Microsize, que ele falou de, sei lá, 50 soluções que pode conectar o ChatGPT com o WhatsApp, com visão computacional, alguma coisa assim. E numa delas não veio a solução exatamente, mas com o vídeo dele me deu uma ideia de fazer o Safety Analyzer. E aí eu apresentei aí eu tenho um network bom, eu apresentei para os executivos da empresa que eu trabalhei e eles gostaram da ideia e apostaram ali. E aí tem dois fatores muito importantes, que é quem é que está disposto a pagar por isso. Antes de revelar esses 3 pontos, o primeiro que eu quero dizer é o seguinte: eu falei da importância do network. Sim, tem pessoas ao seu redor que podem apostar na sua solução. E o segundo ponto é que você tem que buscar os early adopters, que são as pessoas, deixa eu botar aqui, ó, early adopters, que são os que compram primeiro ali, que gostam, são entusiastas, então você não vai ter muita barreira. No meu caso, você vai ter uma decisão de ser B2B, né, business to business ou business to consumer, que é um cliente pessoa física, o B2C, e o B2B é a pessoa jurídica. Mesmo assim, eu ainda gosto de trabalhar com médias e grandes empresas, porque não tem o mesmo apego que o dono da empresa pelo dinheiro. Nessas grandes empresas, geralmente o gestor, principalmente as maiores, ele é um cara de mercado, ele entende da solução, ele vai analisar mais tecnicamente do que sentimentalmente. Quando você negocia com o dono, às vezes tirar 10 mil por mês
para ele, ele começa a fazer conta de a quantidade de funcionários que ele pagaria com esses 10 mil, e aí é uma conta que acaba não sendo inteligente, mas ela é motivada pelo dinheiro. Quando eu trabalho com gestores, e eu fui um gestor, ele tem um orçamento, ele sabe qual é o teto, ele vai buscar tecnicamente justificar isso em relação a ROI mesmo, em relação a retorno, então ele não vai, deixa eu botar aqui ROI, né, que é o retorno do investimento, e também versus o budget, né, que é o orçamento. Budget. Então, assim, se você começa a trabalhar com média, inclusive, médias não estão muito estruturadas, que o dono é que decide, aí eu já tendo a não fazer muitas vendas para esse público. Não que esse público eu não compre, porque eu já vendi muito, inclusive consultoria para esse público, mas já é a minha experiência. Então, quando eu posicionei um software com um preço acima do que se paga no mercado, eu pensei nesses problemas, nessas questões. Eu estou gerando valor, né? Então eu tenho que gerar valor, eu estou buscando quem quer pagar por isso e também perfis early adopters, empresas que estão mais adeptas a inovar, estão mais ávidas por isso. Então esse conjunto aqui me ajuda. Então pensa aí, que problema você pode resolver, quem está disposto a pagar por isso e quem pode ser early adopters. E é meio que uma conta, não é o primeiro que você oferecer, isso é muito importante, não é o primeiro que você vai oferecer que vai aceitar. A busca é até alguém aceitar e vai ouvindo feedbacks, porque esses feedbacks eles podem ajudar você. Por exemplo, como que eu cheguei na sacada dessa ferramenta aqui que eu desenvolvi? Que eu estava no evento de startups, eu ia fazer uma apresentação e a minha apresentação era toda assim, toda em PDF. E eu vi que as pessoas até apresentavam em PDF, mas apresentavam as telas dos programas que elas tinham. E eu fiquei meio envergonhado e falei assim, cara, eu não tenho uma plataforma, a minha consultoria é toda cheia de ferramenta para um lado, para o outro, ferramenta ABC, por que não ter num lugar só? Eu preciso de uma plataforma. Foi nesse dia, do período que eu estou gravando, dia 27/10, de lá para cá, tem menos de um mês, tá? De quando eu vi isso e comecei a colocar em prática. Eu estou entrando na 4ª semana, vai fazer um mês essa semana, eu acho. Foi no início de outubro ali que eu comecei isso. Então eu fui lá e coloquei em prática para não perder essa oportunidade. Então vamos lá. Até agora, né, eu falei para você sobre quem que é o Fabiano, por que eu estou aqui, e falei de um princípio de resolver problemas. Uma outra dica importante é fazer semelhante ao que eu fiz aqui. Às vezes as pessoas não querem a solução completa de cara, mas elas querem uma amostra disso. Então, isso foi uma das coisas que eu mais aprendi em relação ao mercado e tomada de decisões. Quando você chega com um protótipo, esse protótipo, inclusive, pode ser no Make, que é uma ferramenta de automação. Tem gente que usa N8N. Eu acho o Make mais fácil e quando é mais complexo, eu vou para a programação, porque eu entrego mais valor do que a apresentação N8N. Às vezes, e hoje, sinceramente, a curva de aprendizagem para isso aqui é mais rápida do que para programar, para fazer isso aqui, é bem mais rápido que aprender Make. Porque o Make você mete a mão na massa. E aqui é um engenheiro de software que vai programar para você, você tem que saber os princípios. No Make, você mete a mão na massa, mesmo que você tenha ferramentas que ajudam você tem que criar um Node lá, a não ser que você tenha uma ferramenta que já dê tudo pronto, que existe essa possibilidade de criar um JSON, né, que é um arquivo, um tipo de arquivo, que já vai montar tudo certinho lá. Existe essa possibilidade, mas no Make eu acho que, ou para protótipo, o Make funciona bem, e aí o próximo passo para mim é Replit. E aí tem outras ferramentas que eu vou mostrar aqui, mas o Replit funciona muito bem aqui. Beleza. É aulão aqui, tá? Não é vídeo para YouTube. Aqui é aulão para quem quer aprender e quer tirar proveito disso aqui. Então vamos lá. O terceiro passo é saber o que é Vibe Coding, e o que é. Eu já até comecei aqui, né? Vibe Coding é um termo que estão usando aí que eu acho muito pejorativo hoje, porque dá aquela ideia de vibe, né? De onda, e não é, cara. É uma nova forma de programar. Antigamente a gente tinha que ficar botando código na unha. Inclusive para os desenvolvedores novos, hoje é mais fácil do que mais antigamente ainda, tá? Muitas coisas, você já tem bibliotecas aí feitas, antigamente você tinha que fazer tudo, até as bibliotecas também. Hoje já tem muita coisa pronta que você já vem aí. Aí, o que acontece? Essa é a tendência do mercado, você saber os princípios de código e os próprios agentes de IA, as ferramentas, elas ajudam você a interpretar código. Se você pega um código todo troncho, você pode botar o arquivo no chat GPT, por exemplo, e ele trazer, tem um GPT lá, o Grimoire, que ele é programado para isso. Então, assim, romper alguns preconceitos e alguns conceitos mal formados, porque a gente está em outra época. Quem vai ficar para trás é quem ficar apegado a isso.
Eu acredito que um programador, ele tira melhor proveito dessas ferramentas chamadas de Vibe Code. Então, você vai ter melhor resultado, tende a dar melhores instruções e tudo. Então, esse Vibe Code é essa programação, né, que eu gosto de chamar de programação com inteligência artificial. E aqui eu vou trazer alguns princípios para você que está começando e quer tirar o melhor do Vibe Code. O que é que a gente pode criar? Cara, você pode criar um MVP que é uma amostra, vamos chamar assim de amostra para não traduzir do inglês aqui. Versão beta, essa daqui eu já criei versão beta disso aqui, já de primeira. E isso é uma grande vantagem, porque você tem uma tendência maior de ter resultado. Antigamente diriam, não, mas você não pode botar uma versão beta porque você não sabe se esse produto está validado, você vai gastar muito tempo e energia. E tempo? E energia? E agora eu dou a instrução para a IA e a IA faz. Pronto. Então, acaba que aquele tempo que você demorava para fazer MVP, você já vai fazer um produto quase que pronto, uma versão beta, tá? Então, você faz aplicativo web, mobile, páginas mesmo responsivas, que nem a da Carper Solutions, né? Eu fiz aqui, você vai ver que eu fiz um Replit, então você dá um F12 aqui, a página não é responsiva, e eu ainda vou melhorar, que não está do jeito que eu quero não, tá? Então, você consegue fazer página e vender páginas aí rapidinho aqui, isso aqui você faz em uma manhã. E isso eu fiz simples porque eu ia para um evento, que ainda vou melhorar essa página. O que mais que você consegue fazer aqui? Aplicações de front-end. Front-end eu gosto, por exemplo, do AI Studio. Estava aqui, ó, pronto, estava fazendo agora, tá cheio de aba aqui aberta. O AI Studio do Google, ele me ajuda no front-end. Eu estou desenvolvendo a solução, que eu comecei aqui a primeira etapa. Front-end é essa tela. O que é back-end? É o que está por trás. Se eu clico aqui, vai acontecer alguma coisa. No caso aqui, não tem nenhuma função, mas existe um código por trás para fazer isso. Isso aí é o back-end. E aí, nesse sentido, você pode ser um desenvolvedor de uma equipe que você pode usar código. Isso a gente está fazendo aqui para fazer o front-end e o back-end. Pode desenvolver componentes, pode desenvolver extensões, plugins, MCPs, APIs, agentes de IA, treinar modelos de IA, tudo você pode fazer com o chamado Vibe Code. E aqui um ponto, uma abertura de parênteses, que e aí você dá print nisso aí, pode pausar aí, dá print, que aqui tem alguns conhecimentos para você ter noção que a IA vai te ajudar, mas a IA vai fazer isso aqui tudo por você. Que é o seguinte, como que eu usei de estratégia para fazer? Eu criei MVP e essas funcionalidades todas eu sozinho aqui, mas para minha empresa crescer não depende só de mim. Mas você vê que quando você faz um negócio desse sozinho, vem à tona aquela ideia de que por que uma empresa pode ter de 1 bilhão? Se eu mostrar tudo que eu tenho aqui fazendo aqui com IA para vocês que eu fiz sozinho, fica muito claro porque que pode nascer uma empresa bilionária de uma pessoa só. Se ela souber resolver um problema de grandes pessoas, todo o back-office dela, toda a estrutura, eu tenho a maioria das coisas que eu tenho aqui, eu tenho de marketing, de financeiro, tudo com IA que eu desenvolvi e conectando tudo um ao outro. Eu posso automatizar tudo, tá? Tudo isso, essas são as possibilidades. É só você se dedicar ali, pegar a ferramenta certa que vai lá para frente. E eu espero te ajudar ainda nesse vídeo aqui, nesse aulão aqui. Então, o que eu fiz também? Para não depender só de mim, eu me juntei com um professor que entende de IA, vi o cara na palestra, chamei o cara, apresentei o projeto. Ele tem alunos que estão mais desenvolvidos. E hoje eu tenho um professor que entende de IA, mais 5 alunos que estão desenvolvendo as soluções para mim usando essas ferramentas. Assim, eu libero tempo para ir para os eventos, para ir para o comercial. Então, na sua cidade aí, deve ter pessoas, e na internet também tem, que tem vontade de estar participando de projeto, precisam de horas para o projeto. E você vai dar alguma contrapartida para essa pessoa. Pode ser dinheiro, pode ser participação. Todo mundo vai estar apto a isso? Não, mas tem muita gente que quer, tá? Tem muita gente querendo aí, e talvez você não esteja envolvido a isso. Aí você tem que andar nos lugares, né? Nas escolas, nos institutos federais, Senac, eu fui esses 2 caminhos que eu fui, Senac, Instituto Federal, tem gente aí para aprender, as faculdades também, mas nesses daí tem mais a galera mais aberta a ouvir proposta, tá? Então você consegue, essa é uma dica boa para você trazer alguém para o lado. Mas você primeiro apresenta um produto e aí a galera vai melhorar esse produto. Então eu tenho alguns exemplos aqui que eu não vou atestar que foi não, mas o Aros, que é do Bruno Piscinini, eu até comprei a assinatura dele. Eu lembro que ele desenvolveu com Vibe Code, se eu não estiver errado, para a equipe dele. E hoje ele vende. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta de marketing. E aí ele começou, se não me engano, ele mesmo e a galerinha dele, e agora tem um time. Hoje ele é uma startup também, como a minha, que recebe investimento e tem parcerias importantes. Tem um Page Builder, que é eu comprei, né, o cara que tem prompts aqui para páginas, né,
o cara até usa, ele ensina lá a fazer páginas com IA, e aí ele criou esse aqui com IA também. Isso aqui muito provavelmente foi feito aqui em Lovable ou algo assim. Então isso aqui é um aplicativo que o cara criou. E os aplicativos que eu já mostrei alguns aqui meus também, que são aplicativos que eu tenho vários aqui usando o tal do Vibe Code, a programação com IA. Então você tem aqui isso aqui é para dar print, tá? Que é ouro. Aqui eu garimpei muito para chegar aqui. Você tem LLMs que podem programar para você. ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Queen, Grok, Grok com K, Grok com Q, Copilot. Esse daqui é o do X, esse daqui é tipo uma imitação, mas tem aí. Copilot, Perplexity, tudo isso aqui programa. No ChatGPT você tem um Codex que tem prompts para isso. Tem os GPTs, o Grimoire e outros de programação. Então você vai lá no ChatGPT, vai fuçar o ChatGPT e daqui, cada um disso aqui são vários vídeos aí que tem na internet que você pode fazer. Como pelo menos no momento meu propósito não é ficar ensinando isso aqui, eu estou focado nos meus clientes, eu não vou ficar fazendo vários vídeos sobre isso aqui, né? Se você quiser algo mais personalizado, você me chama aqui, manda um comentário, algo assim, que de repente eu consigo ajudar, mas eu não estou com disponibilidade de tempo para produzir conteúdo sobre isso. Até gostaria, porque eu acho que eu ajudaria muita gente. Mas, voltando para a nossa realidade, é isso aqui. Então, você pode buscar mais. O Claude, ele tem o Codex também, né? Codex? Eu falei, eita, acho que eu... Não, tem Claude... Esqueci, tem um Claude... deixa eu pegar aqui. Claude... Code aqui. Claude Code. Que é também para programar. Claude... Eu acho que eu botei aqui embaixo na parte de CLI, Code. Esse aqui é de código do Claude também. O Gemini, você pode criar diretamente lá. Quando você entra aqui no Gemini, tem duas formas, tá? Gemini ou Gemini. Você pode vir Gemini. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para você ver o que está lá em cima, porque tem muita coisa aqui. Aqui. Pronto. Então você vai aqui, aí clica aqui em ferramentas, vem no Canvas e aqui você consegue fazer o front-end, por exemplo. Tem o AI Studio também, que é esse aqui, ó, aistudio.google.com. Ele também vai ajudar você a programar, começar a programação. Tem também o V0, V0 também é outro app. Deixa eu seguir aqui para não ficar atrapalhando, né? Então esses outros todos aqui conseguem criar, você bota um prompt para ele ser um desenvolvedor, aí você vai ter que copiar, colar, alguns dão alguns resultados. Tem agentes genéricos, humanos, genéricos que eu falo porque eles fazem de tudo, inclusive programação. Humanos, você consegue fazer coisas com humanos aqui. Não sei se eu tenho alguma instância do humanos aberta, agora não. Vou abrir aqui, ó, humanos. Eu já desenvolvi algumas coisinhas inicialmente no humanos. Esses daí geralmente são melhores no front-end. No back-end eles não são tão bons aqui. Humanos não tem. Aí a gente vai desenvolvendo aqui. ZAI também, que é uma pouco usada, mas ela tem algumas coisas bem legais. Inclusive para apresentação, o agente que eu mais uso é o ZAI. Esse agente aqui é gratuito, 100% gratuito aqui, só se você usar a API que você vai pagar alguma coisa. E ele faz os melhores slides para mim, mas ele também consegue fazer alguns programas aqui, tá? Eu acho que aqui, ó, eu fiz só uma demonstração de agente de táxi e tal, ele já fez aqui, tá? Eu não vou rodar aqui não, porque vai demorar, mais do que eu já estou demorando. Abacus e Skywork também são agentes que fazem isso. Alguns que são web. Lovable, Bolt, Diad, que também tem desktop, Replit, Blackbox, foi o primeiro que eu usei, inclusive, Firebase, Mistral, Julius. Firebase, Julius são do Google. V0, Builder.io, tem o Exchange, se não me engano, não, tem um Exchange, se não me engano. Deixa eu ver aqui, Builder, lá. AI. Eu acho que era o Exchange, eu esqueci o nome. Tem tem um aplicativo, depois eu vou lembrar, depois dá uma pesquisada aí. Mas tem vários, cara. Tem vários aqui que você... Não, eu acho que era o Builder.io. Eu tava confundindo, desculpa. Deletadamente, eu não vou editar aqui, mas esse Builder.io, não, acho que é outro, não é Exchange. Né? Tem outro aí que eu vi
Se eu lembrar até o final, vou trazer aqui de volta. Mas esses aqui são ferramentas que vão ajudar vocês. Tem IDEs próprias, são esses programas aqui embaixo. Então você tem o Try, tem o Windsurf, tem o Cursor, tem o Diad, que é isso aqui. Aí tem algumas configurações importantes que você tem que colocar, o Git, Docker e um banco de dados local. Eu instalo assim para testar tudo. Então isso aqui você vai pesquisar. Cara, quem te ensinou isso aqui? A própria IA. E aí depois eu vou no YouTube e assisto. Eu perguntava o que precisava ter, botava um prompt lá, e aí a IA me ensinava que eu tinha que fazer isso aqui. Tem algumas extensões também que podem... são extensões do VS Code, tá? Então quando eu entro aqui no VS Code, tem algumas extensões que vão ajudar a programar lá dentro. Então, tá aqui, ó. Essas extensões aqui, ó, o Windsurf pode vir aqui, aqui é o Black Box, tudo tem instalado. Aí um ponto importante, você está vendo aqui, que eu uso, né? Eu uso, galera. O Codex, o Klein, tudo isso tem aqui, tá? Então são essas extensões. Se você está vendo isso aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, aqui o Cursor, aqui o Diad, então o Try aqui, são coisas que eu já venho usando direto aí, testando vários. Então tem esse CLI é o seguinte, é quando você tem aqui, ó, tem prompt também aqui, esses prompts aqui. Então você pode instalar aqui. Aqui é para quem é mais desenvolvedor. Se você já é desenvolvedor, você vai saber que você pode usar também Codex e Cloud Code como CLI. Isso aqui para você que está programando Vibe Code, não precisa entrar nisso. O que é importante aqui? Qual que para mim é o melhor? Para mim o Replit. O Replit é o melhor, é um pouquinho mais caro? Mas eu faço a conta o seguinte, quanto que eu pagaria para um desenvolvedor pleno a sênior desenvolver essas soluções? Isso é uma conta que eu faço, e a outra é quanto que eu vou ganhar. Então, se eu estou fazendo aquele aplicativozinho que está aqui, quanto que eu vou ganhar com isso? Tá? Aí o que você faz? Cara, começa a fuçar aqui na internet. Eu aprendi num monte de vídeo YouTube aqui que a galera tem, do Brasil e de fora. Alguns têm até tradução ali, se você não dominar inglês. Eu sou mais ou menos em inglês, tem coisa que eu assisto tranquilo em inglês, tem coisa que eu já tenho que botar legenda em inglês, às vezes tem que botar legenda em português, depende da fala da pessoa. Mas eu dou meu jeito, cara, eu não fico parado não, eu vou aprendendo. O que mais que você precisa ter noção? Banco de dados. Aí você pode ir perguntando no próprio chat GPT ou no próprio o Replit mesmo, você tem uma função aqui no Replit, vou mostrar aqui, que você, em vez de colocar aqui embaixo build, você coloca plain, e aí você vai perguntando aqui. A mesma função tem aqui nesses outros. Ao invés de você colocar para construir, deixa eu pegar aqui no Codex, que é o da OpenAI, eu posso colocar também aqui chat, agente, ele vai programar. Quando eu coloco o chat, aí eu vou ficar tirando dúvidas com ele. Aí eu converso com a própria IA, que ela vai me orientando as coisas que tem para fazer. Então eu faço essas duas perguntas para valer a pena ou não o chat GPT. Tem a terceira, né? Quanto eu posso pagar, né? Quanto eu posso pagar? Quanto eu posso pagar? Qual é a relação dessa aplicação aqui com se eu fosse pagar alguém mais experiente e quanto que o cliente vai me pagar ou quanto que eu vou ganhar aí com os clientes se eu fizer isso aqui. É uma relação de investimento. Infelizmente no Brasil a gente não é educado para fazer esse tipo de conta. A gente é educado para querer o máximo possível de graça e cobrar o máximo possível. É uma relação distópica em relação à realidade. A gente tem que olhar o quê? Poxa, eu preciso investir em alguma coisa, preciso investir tempo, dinheiro para poder ter um retorno, eu tenho que arriscar. Aí, como a gente não tem esse perfil, a maioria das pessoas perde a oportunidade porque não arriscam. Eu demorei para desenvolver isso, mas isso é bem legal, dá para mudar. O que é legal você também aprender sobre aplicações externas. O que acontece? As APIs, elas ajudam a gente a conectar com outras interfaces. Então, eu tenho um programa que conversa com outro. Exemplo, uma API importante é o ZAPI, que eu uso. Tem gente que usa Evolution. Eu uso pago porque eu tenho a quem cobrar. Evolution não tenho a quem cobrar. Então, eu penso como empresário, tá? Eu não penso como alguém que está querendo aventurar. Porque quando eu vou fornecer algo para o meu cliente, eu tenho que ter o máximo de segurança possível. Eu vou cobrar por isso para ele. Então, a ZPI é essa ferramenta aqui. Não é isso que eu queria mostrar. Aqui são as instâncias que eu tenho 3, por exemplo. Aqui tem a documentação, ó. Cadê ZAPI? Volta aqui, desculpa, passei direto. Então aqui tem desenvolvedor, aí tem documentação. O que você vai fazer aqui? Eu leio a documentação, tem vídeos aí que as pessoas ensinam a ler a documentação, e eu mesmo criei um documento da ZAPI, puxando o máximo de informações aqui, para jogar no Replit. Então quando eu vou começar o programa,
o Replit, ele pega essa API e lê esse conteúdo. Então, quando eu vou... foi o caso aqui desse programa aqui. Em algum momento aqui atrás, aqui são as minhas interações. Se tiver de azul, são interações minhas. São todas as interações que eu tenho aqui, eu fiz tudo num contexto só. Aí até uma dica aqui, depois eu vou mostrar aqui, eu coloquei subi aqui na conversa o documento, tá? Perder muito tempo aqui, que já tem um vídeo, tá sendo um aulão mesmo. Então eu vou colocando esses documentos como referência. E aí tem algumas APIs que a própria biblioteca do sistema aqui ele já conhece. Mas quando é de API externa, aí tem, Fabiano, onde é que eu posso pegar APIs assim conhecidas? Aí tem, eu acho que é Pipefy, se não me engano, essa aqui, ó. O Pipefy é Pipefy, Fabiano? Deixa eu ver se é o Pipefy com agentes e tal. Não, não é o Pipefy. Meu Deus. Deixa eu ver. APIs. Repositórios. Aí eu tô dando uma dica aqui importante, ó. Às vezes repositórios de APIs. Aí eu não sei qual é o repositório que eu uso ali. Aí eu saio pesquisando, tá? Saio pesquisando para ver qual é o repositório aqui. Eu esqueci aqui um repositório, mas eu estou mostrando para você aqui o processo de investigação. Como eu falei, não é meu foco aqui não é fazer aqueles vídeo de YouTube para ganhar engajamento. Eu quero para quem quer estudar mesmo, né? Então eu saio pesquisando aqui, aí não achei aqui, aí eu vou lá, ChatGPT, ó. Olá, vou fazer um prompt simples, viu? Buscando um repositório de APIs para utilizar em sistemas. Pode ser repositório pago. Sim. Aí deixa eu ver se ele não der o resultado que eu quero, eu faço aqui. API Player, não, API Ninjas. Então não, quero mais 10. Vou botar aqui. Opa. Algum problema aqui, não sei. Algum problema? API Layer, Rapid API, API Hub, Zilla. Nossa, não deu o que eu queria não, mas enfim. Tem um repositório, tem alguns repositórios. Você pode buscar aqui, que são repositórios de APIs que você vai poder ler documentação, tem toda a orientação. Eu copio, boto no Google Docs e aí desse Google Docs eu coloco lá na ferramenta que eu vou usar e assim facilita da ferramenta já acertar de primeira. O que mais que eu faço aqui que é importante, tá? Então, deixa eu recapitular essa parte aqui da programação. Ela começa com a escolha da ferramenta e interface. Eu uso o Replit, tá? Eu uso o Replit, que é essa ferramenta aqui. É a ferramenta que eu mais gosto e que me dá o melhor resultado. Então, é o Replit. Então, você vai aprender sobre o Replit. Então, a segunda coisa que eu tenho que entender é o mínimo ali sobre o banco de dados, que ele vai pedir para você colocar uma chave no banco de dados. Então, você vai chegar numa configuração lá do banco de dados e vai buscar essas conexões. E se você tiver dúvida, você pode perguntar à própria IA o caminho. Muitas vezes eu não tinha dúvida, eu printava a tela, botava no ChatGPT, aí ele diz, vai ali, vai lá. Hoje você pode até usar o ChatGPT modo câmera, que ele vai trazer para você as orientações pela câmera. E aí você tem que saber essas conexões externas também, das APIs, tá? Você quiser coisa mais elaborada também sobre MCP. O MCP esse Model Context Protocol foi criado pelo Claude, primeiro da Anthropic, que é a dona do Claude, e ela facilita a comunicação com aplicativos externos também. Por exemplo, quando você usa um banco de dados, você vai entender que banco de dados, você pode ler o banco de dados, que é a informação que está no banco de dados, você pode inserir informação no banco de dados, pode deletar, pode fazer um update, e no sistema, cada situação dessa, você faz uma requisição. Só que quando você manipula banco de dados, você vai várias vezes ao banco de dados fazer isso. Então, dentro de um sistema, haverá várias linhas que vão conversar com o banco de dados para diversas funcionalidades. O que o MCP faz? Em vez de ficar chamando essas várias frentes aí, ele tem lá o server, que é o servidor, e o client, que é a conexão aqui de quem está chamando. E ele coloca tudo junto. E aí, de acordo com a informação que é solicitada ao MCP, ele vai saber qual caminho tomar.
Então você, em vez de ficar chamando cada uma das linhas, você sempre vai chamar MCP e o MCP vai ter uma inteligência ali que vai se conectar com o que você pediu. Isso serve para banco de dados, serve para Google Calendário, para vários sistemas aí você consegue fazer isso. O que é o webhook? O webhook é uma espécie de escuta. Então, o que acontece? Quando você quer se comunicar com o sistema e você precisa enviar, por exemplo, uma imagem no WhatsApp, você manda pelo webhook, porque o sistema vai escutar a informação que está chegando no WhatsApp, vai processar e vai devolver via API. A API, tem alguns webhooks também que você consegue responder, mas via de regra a gente recebe por webhook e vai por API. Fabiano, esse vídeo aqui não é para ensinar só isso, é para você abrir sua mente que existe isso, você vai pegar isso e vai colocar em prática, vai estudar um pouco sobre isso. Detalhe, você pode ir desenvolvendo e aprendendo também, que foi o meu caso. Aqui, eu acredito que se você pegar um final de semana e estudar isso aqui, você vai chegar na segunda-feira mais quente ali para poder fazer a sua primeira aplicação. São alguns vídeos que você já vai entender. Se você entende de lógica, fica mais fácil ainda para você, tá? Por fim, esses últimos pontos, alguns cuidados. Você bota o sistema, você pode chegar aqui, ó, no sistema, ó, cadê o sistema? Estou rodando aqui. Eu posso pedir para ele fazer uma análise. Inclusive, eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Vou mostrar na prática, ó. Eu fiz aqui. Quero que faça uma varredura no sistema, considerando toda a arquitetura atual e futura. Leia a documentação, veja os arquivos. Chame o arquiteto, existe um arquiteto de soluções aqui. Você avaliar requisitos, me responder as perguntas. Quantos usuários simultâneos tem? Então, eu fiz aqui para questão de capacidade, mas eu posso fazer por questão de IA. Aí ele me faz um relatório. Eu tenho aqui, ó, mais em cima, porque ele está fazendo tudo, eu parei no meio aqui, mas eu pedi para fazer a mesma coisa com segurança. Então, você pode colocar o próprio sistema para fazer uma análise de segurança do sistema e ele vai dar um retorno para você. Então, você faz a análise e pede para ele atuar como hacker para checar vulnerabilidades também, tá? Outra coisa, deploy. Deploy é quando você pega a informação ou pega o seu sistema, aqui no caso no Replit é publish, e aí você vai fazer o deploy. Deixa eu pegar aqui o publishing aqui. Então ele vai mandar várias coisas aqui, você vai publicar, enfim. Eu não publiquei ainda, tá? Poderia publicar. Eu boto aqui o nome, aí vai ter o domínio dele aqui. Aí o deploy tem que ser colocado em um banco de dados. Cara, eu não sabia fazer. Pesquisei no YouTube, mas quem me deu a resposta boa foi o próprio ChatGPT me dando o que eu tinha que fazer de passo a passo para isso. Até nisso o Replit é legal, porque o Replit você pode colocar o seu próprio aplicativo na base do Replit aqui. E isso é outra vantagem do Replit. E erros comuns aqui são você ficar tendo problema aqui, ó, por exemplo, ele ficar errando. O Replit diminuiu isso, mas tem outros que você fica pedindo as coisas, ele muda o código. Então você pode botar no prompt para ele não mudar o código. Você pode abrir outra aba aqui, ó, New Chat. Você abre um novo, ele vai limpar. Só que é importante você ter documentação. Eu gosto de ter documentação para a maioria das coisas, para o sistema buscar a documentação. Então, essa é outra dica importante. Mais algumas dicas. Usa a função chat para replanejamento que eu já falei. Se você tem um sistema que é parecido e você quer usar ele de novo, você pode refatorar o sistema para aproveitar de onde está e melhorar. Uso de arquivos de telas e documentações. Então, esse sistema aqui mesmo, quando eu comecei ele, eu fiz uma pesquisa. Aí eu botei aqui, tela de sistema LMS, que eu sei que LMS é o tipo de sistema para fazer isso aí, para fazer cursos, essas coisas. Eu já trabalhei nessa área aí, né, educação corporativa. Então eu vi essas telas assim, ó, copiei e colei aqui, aí eu vou lá no ChatGPT e peço para ele trabalhar com documentação. Eu pergunto a ele, coloco ele no modo engenheiro de software, coloco ele para trabalhar como engenheiro de software e pergunto a ele quais são as documentações necessárias para fazer o sistema. Deixa eu botar aqui. Eu acho ruim a interface do WhatsApp aqui em cima, é cheio para poder ter um botãozinho diferente aqui ou em outro lugar. O iOS aqui passou longe. Aqui, ó. Essa aqui foi dia 13 de outubro, ó, que eu estava preenchendo. Tem 14 dias, é isso mesmo? Aqui, ó. Olha o tamanho dessa conversa, ó. Eu comecei, ó. Você é engenheiro de software. Coloquei algumas especialidades. Você é exímio especialista, tal.
eu quero escrever as documentações para esse tipo de projeto, quero que você analise a demanda e monte a sequência de documentos que devo criar, quais informações cada documento deve ter. Meu, ó, dá um print aí, ó, cara, dá um print nisso aqui, ó. O prompt aqui foi legal, ó. Aqui. Eu já fiz muito isso, você vai fazer o que eu vou ensinar o que eu faço. Às vezes o cara não quer expor print, a rataria, como a gente fala, eu pego, paro o vídeo, dou um print e peço para a IA tirar o conteúdo aqui para o ChatGPT. Então esse daqui ele me trouxe a documentação. Aí outra coisa, aí ele trouxe as documentações. Quando eu fiz a documentação, passei 2 dias preenchendo essa documentação, gente. O que eu faço? Ele disse toda a documentação, aí vem um pulo do gato. Olha o pulo do gato. Aí eu peguei, eu fiz a minha ideia aqui do sistema, eu coloquei todo aqui num esquema como esse, visual. Eu precisava fazer isso para mim mesmo. Trouxe isso e pedi para ele me fazer perguntas. Eu trouxe aqui, eu dei as minhas requisições e peguei o primeiro documento e pedi para ele me fazer perguntas. Ele me fez as perguntas, eu copiava isso aqui, ia para o Google Docs, essa é a visão geral, por exemplo. Escrevi a visão geral objetiva. Respondi aqui, botei como anexo. Aí ele viu e deu o documento pronto. Eu copiei esse documento, coloquei lá na minha pastinha e transformei em PDF. E fiz a mesma coisa para os demais. Pedi para ele me perguntar, copiei, colei no Google Docs e respondi. Alguns eu respondi aqui, verdade. Alguns eu respondi aqui direto porque eram mais rápidos. Mas eu fiz isso, eu demorei uns 2 dias fazendo isso aqui. Mas valeu a pena. Então eu escrevi os documentos bases. Depois de escrever esses documentos bases, eu coloquei tudo lá no Replit e voilá, ele começou a construir. E aí eu vim melhorando mais pontualmente. Então, isso aqui é uma dica que vale ouro, que eu não vejo muita gente ensinando aí, mas eu vim penando aí para poder aprender e vim em alguns cursos que eu comprei também. Então, assim, o uso desses arquivos é importante, das telas das documentações. Eu já falei aqui, né, sobre abrir nova instância, que é quando você abre uma nova conversa, ele vai limpar, mas aí você tem que ter a documentação. Outra coisa, alguns erros comuns aqui, bancos de dados apagados, às vezes eles apagam o banco de dados. Aqui no Replit eu gosto de colocar, clica aqui, ó, vem database, ele tem banco de dados, tem um banco de dados de desenvolvimento e de produção. Ele faz, nesse aqui que tem não, no outro. Aqui, ó, database. Então tem o de desenvolvimento e de produção, ele dá até mais espaço para o de produção. Então, o que acontece? Às vezes está zerado aqui, você vê, clica aqui, tem as tabelas, não tem informação. Aí você faz o quê? Você pede para ele popular, a gente chama, popular a base de dados para poder ter dados simulados, pelo menos. Outra coisa, no Replit, às vezes você não consegue ver o preview, é bom você trabalhar o preview. Preview aqui é a prévia, né, que você vê aqui do lado. Cadê? Ele está tentando conectar no preview. Vê se está aqui, ó. Aqui eu tenho que entrar, né, que eu já coloquei a parte de usuário, eu começo sem usuário, depois eu coloco, porque eu vou testando antes de botar em produção, que é quando eu publico. Cara, é muita coisa? Parece sim, né? Mas não para quem quer alcançar o resultado. Você não pode colocar isso como barreira para você. Você tem que ver o passo a passo que eu estou dando aqui. Você vai pegar, vai estudar. Item a item, eu digo a você, em 1 dia, 2 dias no máximo, no sábado e no domingo, você consegue estudar e já começar a ir testando. Nem precisa estudar, hoje você consegue colocar com poucas linhas de comando, já ter alguma aplicação. É importante você saber qual o problema que você resolve. Sobre as APIs, pegue direto do site da API, copie e cola. Às vezes eu copio e colo mesmo, vou copiando e colando. Mas isso vai me dar produtividade lá na frente. Verificar correções, né? Às vezes eles têm algumas lógicas aí, por isso que é bom, você pode pegar aí, lógica de programação, ver vídeos sobre lógica de programação, cursos gratuitos tem aí, porque eu entendo de lógica de programação, aí às vezes eu vejo que a IA ela não está indo na sequência lógica que eu gostaria, e aí são várias situações que você vai identificar, que às vezes faz com que ela erre, tá? E aí você pode colocar a IA para ser um analista de sistemas, para analisar o sistema e ver se ela está fazendo ok. E você também pode pegar aqui, extrair o conteúdo. Se eu chegar aqui, ó, eu clicar aqui no lado, eu vejo o arquivo e eu posso baixar esses arquivos aqui, tá? Posso vir aqui e eu boto lá no ChatGPT e peço para o ChatGPT analisar e me dar um feedback. É uma forma também que eu trabalho. Se você entende, e aí veja a diferença. Se o cara entende de código, ele já vai lá no código. Se não entende, vai nesse recurso. Cuidado, né, com dinheiro, tokens, créditos que tem, gastam a grana. E o front-end é a parte da frente, eu gosto de usar. Hoje eu uso o próprio Replit, faço tudo lá, mas o Lovable é bom.
Aí você bota no repositório que nem o GitHub e aí traz para cá. E para finalizar, isso aqui foi de um curso, tá, gente? Só que eu estava fazendo para os meus programadores aqui, ensinando eles a programar com IA, que eles sabem do código e estavam aprendendo as ferramentas de IA. Alguns já sabiam, outros não, aí eu fiz. Então, eu pegar prompt simples, prompt com documentação, tempo de preparação, que foi o que eu falei, pegar a API, preencher os requisitos do sistema, print da tela. Isso aqui resume o passo a passo. No caso do prompt simples que eu falo é que os prompts não são complexos em relação a porque eu tinha dado uma aula para eles de prompt. Você não precisa fazer um prompt tão complexo para programar com IA. É mais uma instrução de alguém leigo até para alguém que conhece. Escolher o framework, que são essas ferramentas, fazer toda a parte de planejamento, e aí onde você exporta os arquivos para poder, eu gosto de botar no GitHub privado, e depois você vai fazer o deploy. Eu vou botar aqui GitHub, que você pode pesquisar sobre GitHub privado. Sabe o seguinte, um dia eu não tinha esse conhecimento, tá? Então se você está chegando aqui e está querendo aprender, isso aqui é só um passo a passo. Não se desmotive, que aqui no Brasil a gente tem muita essa coisa. Falando aqui no Brasil é porque eu sou brasileiro e eu nunca morei em outro país. É por isso. Eu moro no Brasil, então eu vou falar daqui no Brasil, não é criticando o Brasil, falando como a gente funciona aqui. Eu não sei como é em outro lugar, pode ser que seja igual. Se eu soubesse, eu diria, nós seres humanos, mas aqui no Brasil, nós temos o hábito de querer as coisas de mão beijada. E quando a gente vê a dificuldade, isso aí é até na verdade global, o mindset fixo é o seguinte, a pessoa desiste. Nossa, é complicado demais. Não, é complicado sim, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Vou pegar e vou rever, se for o caso, desse vídeo desse cara aqui, vou anotar tudo e vou. Tem gente que ainda faz a gentileza de pegar tudo que eu escrevi e condensa aqui. E aí eu vou te dar mais uma dica de ouro, de ouro. Dica de ouro aqui. Você está pegando esse vídeo meu aqui e vamos dizer que você quer sintetizar tudo que eu falei. O caminho é o seguinte, você vai no seu YouTube, você vai no YouTube. Aí, vamos dizer lá que eu faço isso muito, gente. Nossa Senhora, como eu faço. Estou me entregando aqui. Deixa eu pegar um vídeo aqui que fala sobre Bubble não, vou botar aqui Replit. Olha o que eu vou fazer aqui que vai consolidar esse vídeo aqui. Vamos dizer que você está aqui, ó. Aqui tem um vídeo do Replit e vamos dizer que é esse vídeo meu aqui, é um vídeo de 1 hora. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma extensão YouTube Samurai. Se eu clicar aqui, ó, você vai aqui, ó, aqui, gerenciar extensões. Aí você vem aqui na Chrome Web Stories e vai procurar por esse YouTube. Esse aqui, ó, com ChatGPT e Claude. E o meu já está instalado, vai pedir para instalar. O que vai acontecer? Quando você entrar de novo, vai habilitar isso aqui, você clica aqui. E olha o que acontece, ele vai transcrever tudo. Tudo em inglês, ok. Eu posso copiar aqui, ou já vim aqui, ó, e ele já vai direto para o ChatGPT. Mas eu vou abrir, você cola onde você quiser. Às vezes eu faço assim, ó, colo docs.new no Google Docs e colo o documento aqui, e aí levo para onde eu quiser. Aí, mesmo em inglês, aí você vai pedir um comando para sintetizar aquele conteúdo num passo a passo para você programar. Então, estou deixando aqui de mão beijada. Se você não quiser reassistir esse vídeo, você vai fazer esse passo a passo aqui. Eu estou passando para você o que eu faço para chegar nesses resultados. Uma vez isso aqui pronto, aí agora é hora de vender. Dicas extras. Procura aí programas do Sebrae de startup. Procura o seu Sebrae, próximo aí de você. Vai lá, pratica o TBC, tira a bunda da cadeira, vai no Sebrae e o Sebrae vai te orientar. Sebrae, sempre tem uma galera de Sebrae Startups. E mesmo sem você ter uma empresa, você consegue iniciar num programa, tipo, aqui no Nordeste é Startup Nordeste. Mas existem programas para startup o tempo todo. E aí você começa a participar dos eventos, encontros de startups mensal. Isso aqui começa a abrir mente, começa a mostrar onde você pode pegar fomento, validar a sua ideia, metodologias. É uma área diferente das demais no Brasil, que você consegue ter grande grana e estrutura para te ajudar. Eu tenho mais ou menos hoje uns 8 mentores que eu não pago um centavo para eles, porque são pagos pelos programas do Sebrae. Então tá aí para você. Bem, eu queria realmente trazer isso aqui, eu tirei um tempo aqui de cerca de 1 hora aqui para poder ajudar você, né, nesse... E aí agradeço ao Caio, né, que me perguntou lá, eu decidi fazer isso aqui. Pode ser que tenha alguns erros de gravação aí, mas porque a ideia não é fazer edição para ter não sei quantos seguidores. Eu estou
entregando ouro. O que eu faço aqui, tentando sintetizar como eu cheguei até aqui hoje, para estar, né, agora mesmo estou indo para uma exposição do ramo dos clientes que eu tenho, e a minha startup foi selecionada para expor para os clientes. Como que a gente chegou lá tendo essas soluções? Tem uma outra parte que não é o objetivo aqui, mas você vai encontrar muito aí quando você tiver com a startup formada, de como que você consegue chegar nessas feiras, se apresentar bem, é a próxima etapa. Se concentra primeiro em aprender Vibe Coding, que é programação com IA, e colocar em prática e esmiuçar cada uma hora. Vamos dizer que tem ali os macro temas ali, são as ferramentas, são banco de dados, conexões externas. Então, se você dedicar em média aí, hoje, dá para você dedicar em média para cada tema e focar ali em uma, duas ferramentas para não ficar correndo atrás de muitas, você vai em um dia você já vai reunir condições suficientes para começar. Nunca na face da Terra programar esteve tão próximo. Eu não sei programar, não precisa ainda. Quando você precisar de programador, você vai para aquele caminho que eu falei, que é você buscar pessoas mais qualificadas para se juntar com você no projeto. Vai precisar sim de pessoa qualificada, mas existe o melhor momento para fazer isso. Fica com Deus, Deus abençoe você, espero que tenha ajudado, tá? E aí, Caio, pega esse vídeo aí e você é o culpado disso.